Bem, pessoal, dando continuidade aos nossos vídeos, vamos agora iniciar o estudo das séries, certo? As séries, como a gente falou antes, elas constituem uma soma, né, de infinitos termos, uma soma infinita. A gente representa o termo da soma por Sn como um somatório de AN de n igual a 1 até infinito, e essa forma de explicitar, né, segue o mesmo raciocínio da forma explícita de sequência. Você pode botar o termo da soma aí, substituir o índice e achar a respectiva soma. A grande questão que envolve as séries é a gente responder como que a gente pode somar, né, uma soma infinita. Como é que a gente vai obter um resultado para isso? Né? Eu conseguiria somar, por exemplo, se fosse uma soma de 6 termos. Aí eu teria início e teria fim, uma soma finita. Mas uma soma infinita, como fazer para somá-la? Eu coloquei aqui alguns exemplos de como seriam somas finitas. Então, por exemplo, a sequência de 1 sobre n2, se a gente pegar os 3 primeiros termos, então a gente vai ter como resultado 49 sobre 36. Se a gente tiver a sequência com o termo da soma sendo n2 menos 3 sobre n3, né, n ao cubo mais 4, se eu quiser o sexto termo dessa soma, né, como se eu somasse a 1, mais a 2, mais a 3, mais a 4, mais a 5, mais a 6, assim como vocês viram acima, que eu peguei os 3 primeiros termos e somei. O S6 seria pegar os 3 primeiros termos e somar. Só que aqui o Sn foi dado de forma explícita. Então você pega o subíndice 6, que seria o sexto termo da soma, da série, calcula e aí eu acho qual seria esse respectivo valor. Né? Assim fica fácil. Agora, quando eu tenho, né, uma série de infinitos termos, a forma que a gente encontra para determinar o valor dessa soma seria a gente pegar os enésimos primeiros termos, né, indo de 1 até a n, e calcular o limite dessa soma quando esse limite tende a infinito. Essa soma dos enésimos primeiros termos a gente chama de somas parciais, e a gente representa por Sn, que seria o Sn que eu coloquei no exemplo anterior. Né? Aí a gente surge uma outra questão para a gente. Como a gente determina o Sn? Né? Como a gente determina, né, a soma parcial de uma série? Então, para a gente entender um pouco a lógica, antes de entrar, né, de como fazer isso, eu coloquei aqui o exemplo de uma dízima. Então, uma dízima 0,333, ela vai ser igual à soma de, né, vários decimais aí. Então, seria 0,3 mais 0,03 e assim sucessivamente. Escrevendo como fração, ficaria 3 décimos, mais 3 centésimos, mais 3 milésimos e por aí vai. Escrevendo isso na linguagem de séries, né, essa dízima seria equivalente a somar 3 sobre 10, com 10 elevado a n, né? N igual a 1, seria 3 sobre 10. 2, 3 sobre 100, né? E assim sucessivamente. Quando eu calculo o limite das somas parciais, quando n tende a infinito, eu estou achando, né, o valor dessa série, o valor numérico dessa série, se ela tiver o valor numérico, né? Porém, né, a gente não pode calcular o limite de uma soma se a gente não sabe o que é que a gente está somando, qual é o termo que explicita essa soma. Ela não tem uma fórmula, um valor fechado, é simplesmente um monte de soma de fração. Como é que eu faço o limite de 3 sobre 10 elevado a n quando tendendo a infinito? Isso é a regra, é a função matemática que determina a minha série. Isso não é o valor da soma da minha série. Né? A soma seria pegar os diversos valores, 3 décimos, 3 centésimos, e somar isso até infinito. Mas como fazer isso se eu não sei, né, somar infinitamente? Né? Então, eu tenho que tentar escrever a soma, o termo Sn dessa soma, de uma maneira algébrica. A gente chama de maneira fechada. Então, é determinar uma fórmula para escrever o Sn. Então, vamos fazer aquelas tomadas ninjas que a gente faz de vez em quando. Fazendo Sn, né, igual a 1 décimo mais 1 centésimo e por aí vai. E admitindo 1 décimo da soma, a gente vai ter essas duas séries aqui, né, e ainda até infinito. O número 3, né, porque seria 3 décimos, eu retirei só para facilitar e depois eu coloco ele no final. Então, aqui se eu pegar Sn e subtrair de 1 décimo de Sn, esses termos aqui se cancelam, porque eu vou ter esse termo, vai se cancelar com esse, 1 sobre 10 terços vai encontrar 1 sobre 10 terços aqui em cima, vai se cancelar, né? 1 sobre
E assim sucessivamente, 1 sobre 10 quartos, 10 quintos, só os primeiros termos não vão ter cancelantes e o último termo, porque aqui vai ter o termo também 1 sobre 10 elevado a n, e aqui antes de 10 elevado a n mais 1, tem um 10 elevado a n, que vai cancelar. Então vai sobrar o último termo da sequência, da série, e o primeiro termo de cada um. Então, quando eu subtrair os dois, vai ficar 1/10 menos 1/10 sobre 10 elevado a n mais 1. Aqui vai ficar 9/10 Sn, a gente vai operar bonitinho, colocar, né, o 9/10 para o lado de lá, multiplicando, sobe como 10 nonos, multiplica, faz a manipulação algébrica, e aí a gente vai encontrar esse valor aqui no final, 1 nono menos 1 sobre 9 vezes 10 elevado a n. Calculando esse limite, né, de quando o n tende a infinito, o segundo termo aqui vai para zero, porque 10 elevado a n, n é infinito, essa divisão vai a zero, sobra 1 nono. Então, a minha soma, o meu Sn que eu encontrei em cima, ó, isso tudinho eu fiz, e eu encontrei o Sn. 9/10 passou para lá como 10 nonos, e aí a gente explicitou o Sn. Calculei o limite do Sn quando o n tendeu a infinito, e achei que esse limite deu 1 nono. E aí a gente volta para a dízima, que tinha o 0,33, então ficou 3 vezes 1/10, né? A série, a soma infinita de 1/10, né? 1 sobre 10 elevado a n, deu 1 nono. E quando a gente multiplica por 3, a gente volta a ter realmente a dízima como a gente queria demonstrar, né? Então, 0,333 é como se a gente estivesse somando, né, 3 sobre 10 elevado a n, e o termo dessa soma é o nono. Multiplica pelo 3, a gente acha o valor da dízima. Quando a gente consegue determinar o termo da soma parcial e faz um limite tendendo ao infinito, esse limite existe, né, a gente chama esse termo de soma da série, diz que a soma da série ela existe, e quando esse limite existe, a gente diz que a série ela é convergente, certo?